Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o poder do períneo. Para isso, eu convidei o mestre em fisioterapia, Alexandre Delgado, que vai falar com a gente direto do Recife. Alexandre é um estudioso do tema e foi indicado para conversar comigo aqui hoje por nada mais, nada menos do que a doutora Melânia Amorim. Então, um convidado muito especial para um tema também muito especial. Certamente a preocupação e o medo com possíveis danos ao assoalho pélvico e à vagina passa sempre no inconsciente, no consciente da mulher brasileira moderna. Será que essa é uma preocupação pertinente? Então convidei o Alexandre para conversar hoje aqui com vocês sobre a capacidade adaptativa de uma das principais estruturas musculares do corpo humano e que está conectada intimamente com o processo reprodutivo. Um órgão importantíssimo no processo reprodutivo, desde a concepção dos bebês ao nascimento dos mesmos. Então, será aqui um encontro muito especial. Quem passar por aqui certamente vai sair mais confiante da sua capacidade e da capacidade do seu períneo. Então, vamos conversar então sobre o poder do períneo com Alexandre Delgado. Seja bem-vindo, Alexandre, sejam bem-vindos todos vocês. Seja bem-vindo aqui às terras de Minas, tá bom? Obrigado. Nós não nos conhecemos pessoalmente, não é isso? Sim, Mas foi uma indicação da doutora Melânia Amorim, né? Então, é uma indicação de respeito, né não? a Melanie é uma pessoa que eu acho que todo mundo que trabalha dentro da assistência ao parto, baseada em evidências, tem ela como uma referência. Então, foi uma honra muito grande ser indicada por ela para falar de um assunto que é tão pertinente, tão importante para todas as mulheres que passam por esse processo gravídico puerperal. Exatamente, né? Então, quando eu fiz o convite para você, eu também falei com ela o que eu estava pensando, né? E pedi essa indicação, né? Quem eu converso sobre esse tema, né? E ela indicou você um tema muito interessante, né? Eu coloquei um olhar, eu quero um olhar diferente do que é comum as lives sobre fisioterapia ou sobre assoalho pélvico, né? Então, hoje eu queria deixar aquele recado ao final, assim, de capacidade. Eu quero que as mulheres escutem aqui e falem, poxa, eu entendi muito como o meu corpo se adapta. Assim, é altamente complexo esse processo de adaptação, ele foi desenvolvido durante milhares de anos pelo corpo humano. Né? A espécie humana, eu não canso de dizer aqui nas lives, que ela se reproduz de forma natural há milhares de anos, né? Então, cada músculozinho ali, cada ação, cada hormônio, né? Isso tem milhares de anos de desenvolvimento, né? Tecnológico, vamos dizer assim. Vivemos no mundo da tecnologia, né? Sim, sim. Então, eu queria deixar esse grande recado assim. Hoje, quem passar por aqui sai inspirado da capacidade do próprio corpo e principalmente da capacidade do assoalho pélvico. Mas, Alexandre, todas as vezes que eu convido alguém aqui de fora de Belo Horizonte, eu peço para o colega contar um pouquinho da sua história, rapidamente, um pouco da sua história, do seu trabalho aí. Eu sou uma pessoa altamente apaixonada pela obstetrícia desde muito cedo, desde muito criança. É bem bizarro assim, a história, a minha paixão pelo mundo da obstetrícia. E aí sempre pensava em ser obstetra, na verdade. E até que eu me encantei com a fisioterapia. Então, quando eu entrei na fisioterapia, eu já entrei querendo trabalhar com obstetrícia, que é algo quase inédito na área. Porque geralmente as pessoas vão ou para a área de UTI ou vão para a área de ortopedia. Eu já entrei focado querendo a questão obstétrica. Então, desde o primeiro período, eu fui bem preciso nesse sentido. E aí sempre gostei muito de pesquisa. Sempre fui uma pessoa que tinha sempre dúvida das coisas e ficava questionando as coisas. Então, eu sempre fui aquela pessoa aluno de sair procurando artigo científico e de ter dúvidas, e eu escutava muitos professores que as minhas perguntas eram perguntas de cientistas, de pessoas que tinham dúvidas de tudo. E aí eu terminei a graduação, fiz uma residência em saúde da mulher. A nossa profissão de fisioterapeuta ela é reconhecido aqui no Brasil como especialista em fisioterapia na saúde da mulher. Aí dentro da saúde da mulher nós temos as sub-áreas, que é dentro de uma sub-área tem fisioterapia em obstetrícia, que é o que eu atuo. Então, dentro da saúde da mulher, que são várias vertentes, eu atuo só com obstetrícia, né? Pré-natal, parto e pós-parto. Gestação, parturiente, gestante, parturiente e puérpera. Então, logo em seguida, eu comecei um mestrado e eu fiz um mestrado
desenvolvi uma ficha de avaliação de fadiga durante o trabalho de parto e logo em seguida passei no doutorado, né? Fiz a residência e passei no mestrado e atualmente estou doutorando da doutora Melânia, Leila e uma fisioterapeuta que é referência na área de obstetrícia. E aí eu estou fazendo um estudo sobre o uso da biomecânica com a bola suíça durante o trabalho de parto. Um ensaio clínico com 200 mulheres. Então, assim, um ensaio clínico gigante. E aí pronto. Então, eu vivencio a obstetrícia desde que eu me formei. É uma paixão que já vem muito, muito antes. E é bem difícil, né, disso acontecer. Eu não sei explicar. Eu acho que é uma paixão intrínseca, enfim, por esse universo. Que legal, né? Então a obstetrícia e o parto e o nascimento chegou em você praticamente antes de você formar, né? Olha só que incrível isso, né? Eu não sei se é porque eu nasci no carro, eu nasci no parto vaginal no carro. Então minha mãe fala que o meu parto foi muito tranquilo, não sei se foi essa paixão já ao nascimento que me fez me apaixonar por esse universo. Ah, que história ótima, muito bom. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho aí, tá? Vai ser um prazer ouvir você, aprender com você um pouco. Todas as pessoas que eu já tive contato, que conhecem o seu trabalho, sempre de maneira muito elogiosa. E a gente está distante aqui, mas a tecnologia nos aproximando, né? Alexandre, então é o seguinte, fala um pouquinho para mim sobre o seu olhar, né? Aí no Recife também, as mulheres se preocupam muito, né? Como eu disse na abertura, né? Então é uma questão da nossa cultura contemporânea, né? Assim, talvez um pouco do que as mulheres viveram recentemente no Brasil, há 50, 60 anos, né? A falta do cuidado, a falta do recurso, né, em relação a determinados cuidados, a preocupação e o medo e o pânico, né, e o trauma em relação a possíveis danos do assoalho pélvico. Você vê isso também aí no seu dia a dia, né? É uma questão da cultura brasileira mesmo, né? Sim, o parto vaginal ele é vendido como um fator que vai acabar todo o períneo da mulher. Então, as mulheres brasileiras elas têm muito medo. Então, se você for fazer uma pesquisa e começar a perguntar às mulheres a questão do parto, eu acho que é um dos principais fatores que elas vão levantar é essa questão de achar que a vagina vai ficar larga ou achar que não tem passagem na vagina. Então, é algo bem cultural que, na verdade, foi imposto, né, para essas mulheres que elas não conseguiriam e que o parto ia ser péssimo, não só para a saúde dela, que às vezes elas nem pensam na questão da saúde dela, mas pensam muito mais na questão do parceiro. E isso a gente vê que é uma questão bem patriarcal, bem machista desse universo. E muitas vezes isso é levado para o parto. Então ela tem aquele medo, achando que o assoalho pélvico dela não está suficientemente preparado para aquele momento, uma vez que o corpo dela está totalmente, se ela tiver totalmente indicação, o corpo dela vai estar bem preparado para acontecer o nascimento. Então, essa cultura da vagina curta, da vagina sem passagem, que não tem passagem, ou que o assoalho vai ficar flácido e folgado, isso eu acho que é cultural do Brasil. Né? A gente não vê. Eu hoje atendo algumas mulheres fora do Brasil por conta da questão da teleconsulta e a gente não escuta muito esse medo que elas têm lá. Né? Ela tem muito mais medo da questão de ir para uma cirurgia cesariana. Elas morrem de medo de acontecer esse processo. Aqui no Brasil, não. As minhas pacientes, elas chegam com esse discurso que eu falei para você, né? Da vagina e o esposo, o que é que o esposo vai achar. Então, é uma questão totalmente patriarcal e cultural do nosso país. Exatamente. Então, você vive e sente o que nós sentimos aqui também, né? Assim, uma questão da cultura e que para mudar essa cultura, né, não precisa só, não vai precisar, não vai ser possível só falando, né? Precisa de ciência, de comprovação científica, né? Para mudar uma cultura, para implementar uma cultura, às vezes, é fácil, né? Determinadas mudanças, mas outras, né? Quando esse caminho volta para um caminho de respeito à fisiologia, às vezes é difícil, né? Agora você tem que comprovar, né? Agora tem que fazer estudo pra caramba para comprovar que o caminho óbvio e natural é o melhor, né? Incrível isso do mundo moderno, né?
Eu sempre falo que a política de humanização do parto é nada mais, nada menos que voltar ao que era antigamente, né? Que é justamente o respeito ao corpo feminino, né? Então, a mulher, ela foi criada e ela é criada para parir, então, ela, se ela quiser, claro, né? Então, o corpo dela consegue gestar e parir, e que essa questão cultural vem mudando, porque as evidências vêm mudando. Então, hoje a gente tem estudos mostrando que, por exemplo, em termos de funcionalidade do assoalho pélvico, não há uma diferença em termos de quando eu penso em músculo, o que é que acontece? Tanto de um parto vaginal comparado com a cirurgia cesariana. Então, são coisas que a literatura vem trazendo diferença. A gente tem uma plausibilidade biológica, claro que um feto vai passar por um canal vaginal e que realmente tem um tecido ali que vai ser esticado e tudo mais, mas as evidências mostram que, em termos de funcionalidade, não há diferença, né? Que é o mais importante é ter funcionalidade. O que é que o corpo da mulher vai trazer de resposta para a vida dela. Porque, por exemplo, não adianta ter muita força se eu tenho dor. Então, é muito melhor eu não ter dor e não ter muita força. Então, em termos disso, a gente hoje não tem diferença da cesárea como fator de proteção, né, para essa musculatura. Que legal, que bom. Ô, Alexandre, então vamos falar o seguinte: eu acho que é importante que as mulheres entendam que as adaptações para o parto, elas acontecem muito antes, né? Então é Sim. muito importante, eu falo muito isso no pré-natal, o seu assoalho pélvico, a sua vagina agora, você acabou de fazer o bebê hoje, veio aqui com 5 semanas, 6 semanas de gravidez, certamente ela será uma outra ali, 6 dias antes do bebê nascer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui sobre as adaptações fisiológicas do corpo humano e do assoalho pélvico durante a gravidez. Fala um pouquinho sobre isso, acho que vai ser legal. Certo, então assim, o assoalho pélvico ele passa por várias transformações, na verdade, né? Então, o principal fator hoje das alterações não é só a questão não é só a questão músculo-esquelética, mas também a questão hormonal. Então, os hormônios eles são sensíveis, né, a toda a musculatura do assoalho pélvico, que o músculo do períneo, quando a gente está falando em músculo, em ligamentos, em fáscias, são vários tecidos moles e também tem a vagina, né? O canal vaginal e a vulva. Então, tanto o estrógeno como a progesterona, eles são sensíveis a esses tecidos. E aí esse músculo, ele é rico em colágeno. Então, esse colágeno, ele começa a se alterar. E aí isso vai ser importante tanto para o parto quanto para o pós-parto. Então, toda essa mudança fisiológica que acontece no corpo da paciente, é justamente preparando o assoalho pélvico dela para o parto e para o pós-parto. E aí, baseado nisso tudo, a gente também tem o quê? O peso do útero e do bebê. Então, o útero e o bebê ele cresce bastante. O útero é um órgão pélvico e ele fica órgão abdominal durante a gravidez. Então, é muito peso em cima dessa musculatura. Então, esse músculo ele começa a sofrer algumas modificações, né? Como, por exemplo, fraqueza, alteração de resistência, de força, enfim, tudo isso. E aí, esse músculo, ele vai se adaptando a todo esse processo gestacional para quando vir um trabalho de parto, ele está preparado para fazer a função dele. Então, durante a gestação, por exemplo, uma mulher gestante, uma mulher não gestante, o assoalho pélvico ele tem algumas funções. Então, ele tem a função de sustentação de todos os órgãos pélvicos, tudo que está em cima, né, para a paciente não ter aquela bexiga caída, aquela perda de urina, perda de fezes que pode acontecer. Então, esse músculo também ele tem essa função de ter manter a continência dessa mulher. Ela também participa da função sexual, então a gente sabe que a gestante ela transa, então o assoalho pélvico ele também participa desse processo, né? Inclusive tem algumas pacientes por o tecido ser sensível ao estrógeno e à progesterona que está aumentado durante a gestação, ele fica mais distendido. Então, tem algumas mulheres que têm esse tecido muito mais sensível. Então, tem mulheres que chegam ao orgasmo, sentem muito mais vontade, ficam muito mais hipoativa a questão do sexo por conta dessa mudança fisiológica que acontece. Claro que tem outras que não. Então, ela também participa dessa questão da função sexual e também da questão do parto, né? Então,
todo esse processo fisiológico ele é fundamental para a mulher conseguir parir. Então, o assoalho pélvico ele vai se modificar, na verdade ele vai se adaptando, né? Eu sempre digo que é uma adaptação. O corpo da mulher, ela vai se adaptando às mudanças que vão ocorrendo decorrente desse aumento uterino que vai gerar essas modificações. Então, é um tecido que vai sofrer todo esse processo e que vai estar preparado para o parto, para o nascimento ocorrer, né? O parto vaginal. Então isso, né? Já é um grande recado, né? De confiança, né? O corpo vai passar por modificações fisiológicas, adaptações. Eu também gosto do adaptação, porque aí adapta e depois vem outra fase lá, né? Depois que passa, que os hormônios vão embora, que o bebê nasce, que não tem mais o peso do útero e do bebê, né? Os hormônios da gravidez que desaparecem, né? Então, esse já é um grande recado. Assim. Existe uma adaptação natural do assoalho pélvico, já preparando. Eu falo no consultório às vezes: ó, o bebê e o seu corpo não sabe que existe cesariana, não. Ele sabe que existe um único jeito do bebê sair. E ele vai se preparar Vaginal. para isso. Tá? Mesmo que porventura haja uma necessidade de uma cesariana, ele vai estar preparado lá no final. Então, confia nisso, né? Confia que o seu corpo vai passar por semanas, dias, meses de adaptação, né? Então, essa questão hormonal é uma questão importante, né? Então, muito bom. Já ficou um grande recado aí. Mas, obviamente, estou conversando com o fisioterapeuta e falando de gravidez e de adaptação, existem alguns cuidados que podem potencializar essa melhor adaptação a essa fase, né? Fala um pouquinho Certo. o que podemos fazer aí no pré-natal. Certo. Então, assim, de acordo com a Sociedade de Continência, a Sociedade Internacional de Continência, que é o que realiza as diretrizes que são mais recomendadas e as revisões sistemáticas, a gente está falando de ciência de fator de impacto muito forte. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico com fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, ele pode trazer alguns benefícios. Que benefícios são esses? Então, como eu falei para vocês, o assoalho pélvico ele começa a se modificar. E aí, algumas mulheres, ela começam a sentir também alguns sintomas, como, por exemplo, incontinência urinária, que não é tão interessante, ficar perdendo urina e tudo mais. É bem comum durante a gravidez, mas não é legal, né? Porque a gente sabe que perder urina, você vai para um lugar, ou você vai fazer uma atividade física, ficar perdendo urina não é interessante. Então, hoje a gente sabe que o Alexandre, treinamento... lembrando que isso está falando do escape de urina, que é uma coisa, né, que não preocupa muito as mulheres e tal, mas o bebê nem nasceu, né? É isso, né? Então, Isso, nem nasceu aumenta a ainda. probabilidade de acontecer só pelo fato de você estar grávida. É a gravidez e as adaptações da gravidez, né? Então, nem teve bebê passando pela vagina. Isso, nem teve bebê passando pela vagina. Então, algumas mulheres, elas ficam, né, perdendo essa urina. E é comum durante a gravidez, mas que pode ser tratado, né? Então, a gente tem hoje as recomendações é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, hoje a gente sabe que o treinamento da musculatura do assoalho pélvico ele é fator de proteção. Então, se essa mulher, ela começa a realizar o treinamento do assoalho pélvico por volta lá da 13ª, 14ª, enfim, o tempo que ela achar interessante de iniciar, quanto mais precoce, mais legal também, a gente consegue prevenir 54% a chance dela ter uma incontinência urinária, por exemplo. E aí a gente tem esse treinamento como algo interessante. Hoje tem uma revisão sistemática de uma revista de um periódico também, um fator de impacto alto, mostrando que o treinamento ele pode ser um fator de proteção também para a laceração perineal, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, como também a massagem perineal como fator de proteção. Então, se essa paciente ela faz uma habilitação, eu sempre falo que ela chega para a gente sem nenhuma queixa, e aí a gente vai habilitar essa musculatura para um processo que ela vai passar por um parto vaginal, é super interessante. Então, a gente tem como evidências muito boas mostrando a importância desse treinamento. Independente da paciente ter ou não perda de urinária ou tudo mais, eu sempre falo que o treinamento da assoalho pélvico é para o resto da vida. É como se eu vou fazer academia. Eu faço academia não é porque eu tenho alguma patologia, mas eu faço academia para prevenir
Então, o treinamento do assoalho pélvico seria importante para todas as mulheres, independente da gestante ou não, né? Porque é um músculo que precisa também ser trabalhado e que isso vai ser importante para o resto da vida. Claro que se a mulher tiver condição de realizar, se ela puder e tudo mais, né? Claro que não é obrigatório. Mas em Exato. alguns países europeus, a gente já tem um fisioterapeuta no pré-natal pago pelo Estado. Por exemplo, eu tenho uma prima minha que é cientista na França e de classe super alta e ela teve o atendimento fisioterapêutico tanto no pré-natal como no pós-parto pago pelo Estado. Então, tem vários lugares que o fisioterapeuta já está inserido no pré-natal do SUS e enfim, do SUS que eu digo aqui seria no Brasil, né? Do Uhum. sistema de saúde. Então, a gente, enquanto profissional fisioterapeuta, a gente está para potencializar e habilitar mais Isso. essa mulher, já que ela consegue, mas Uhum. potencializar ainda mais esse processo, se ela quiser, claro, né? Isso. Então, né, já ficou um segundo grande recado, assim, né? Quem pode ou quem tem a possibilidade, né? Ou um cuidado já dentro de uma estrutura, de um serviço de saúde, de um país ou de um hospital ou de uma clínica, né? Poder ter esse cuidado de forma preventiva, né? Então, a gente falou aqui que tem que confiar na capacidade adaptativa, mas, obviamente, se é possível hoje, se já existe a possibilidade de fazer alguns cuidados preventivos, né, que melhoram essa capacidade, né? Então fica um outro recado importante, né? Assim, existe hoje ciência para isso, existe hoje respaldo para isso, né? Então a fisioterapia obstétrica anda de mãos dadas com os cuidados obstétricos de pré-natal, de pós-natal. Você falando de uma amiga da França, eu tive uma história muito interessante. Há uns 15 anos atrás, eu cuidei de uma gestante no Brasil, ela teve um parto normal comigo, fez fisioterapia obstétrica e tudo, né? E depois ela casou com um português e foi morar na França. E ela teve uma cesariana lá, o bebê dela estava sentado, foi feita uma cesariana. E no dia da alta, ela recebeu lá as orientações, as vitaminas, as orientações, o retorno dela e tal, e ela recebeu um encaminhamento para 10 sessões de fisioterapia obstétrica. Aí ela pegou o encaminhamento e falou assim, oh, eu acho que teve um erro aqui, chamou a enfermeira, falou, enfermeira, desculpa, eu acho que me deu aqui o encaminhamento, porque na França é medicina socializada, né? Eu acho que eu não preciso, porque eu Uhum. fiz cesariana. Lá no Brasil eu fiz fisioterapia, mas porque eu tive um parto normal e tal. Aí a enfermeira francesa falou assim: espera um pouquinho que eu vou chamar o médico. Aí o médico veio, ela disse isso para ele. Eu acho que houve um equívoco, eu fiz cesariana, eu acho que não preciso desse encaminhamento aqui. Aí ele falou para ela assim: não, não, eu estou te encaminhando para a fisioterapia, não é porque você teve um parto normal ou uma cesariana, é porque você esteve grávida. Você esteve Uhum. grávida, passou por todas as modificações. Aí ela com o bebezinho no colo, assim, falou assim: aceitou aqui com o meu bebê. Então, isso a gente tem muito a evoluir, né, assim, para inserir de forma ainda mais presente o papel da fisioterapia obstétrica em todo esse ciclo, né, seja o pré-natal, o parto e no pós-parto. Alexandre, Perfeito. eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a adaptação, ou a capacidade adaptativa do assoalho pélvico da vagina para o parto, né? Assim, porque Certo. esse é o grande medo, a grande preocupação da mulher moderna. Isso, poxa, um bebê de 3 quilos passar pela minha vagina, isso não é compatível. A minha vagina é pequena e tal. Sim. Fala um pouquinho assim dessa rede complexa de músculos e como ela se adapta para esse fim. Fala um pouquinho sobre isso com detalhes assim. Certo, então vamos lá. Realmente as mulheres chegam no consultório, a principal queixa dela é para o parto, né? Ela fica, ai meu Deus, mas o parto, como é que um bebê vai passar no meio de uma canal tão estreito e tudo mais. Então, como eu falei para você, né? Esse músculo, na verdade, o músculo do assoalho pélvico, ele já vem sofrendo modificações e adaptações
na gravidez. E aí, quando chega no trabalho de parto, a gente tem agora uma produção de outros tipos de hormônios. Então, o assoalho pélvico, ele é um músculo, ele é tecido. Então, ele não vai impedir por exemplo, a cabeça de um bebê passar pelo canal de parto, porque não tem como um tecido ser tão forte de impedir um bebê passar. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que ele não é um músculo que vai fazer, que vai impedir o bebê passar pelo canal de parto, porque aí a gente estava lidando força de osso com força do corpo da mulher com o tecido que não impede. Mas só que esse músculo, ele tem várias funções, tanto no primeiro período de trabalho de parto, aquele momento de dilatação, que a mulher passa com aquelas contrações, e também para o segundo período de trabalho de parto. Então, no primeiro período de trabalho de parto, o bebê ele começa a passar pelo canal de parto, ele vai se preparar para fazer a primeira rotação, que a gente chama de rotação interna. Ele vai fazer a rotação porque a pelve é uma estrutura que tem vários canais diferentes, né? Então, a gente tem os estreitos e a gente fala que o diâmetro superior é diferente do diâmetro inferior. Então, o músculo do assoalho pélvico, ele fica mais ou menos aqui no meio da pelve, tá certo? Então, ele fica aqui no meio. Então, o que acontece? Então, nesse primeiro período de trabalho de parto, ele vai ajudar a empurrar, quando vem a contração, esse assoalho pélvico ele também se contrai um pouco, então ele empurra um pouco a cabeça do bebê para fazer essa rotação interna. E aí, quando ele está mais embaixo, que a mulher tem aquela vontade de empurrar, aí que esse assoalho pélvico ele vai fazer um trabalho maior. Então, qual é o trabalho do assoalho pélvico? É o assoalho pélvico que aumenta a produção de ocitocina. Então, a gente fala muito de ocitocina. Então, a ocitocina é o hormônio principal, é o hormônio que vai fazer a progressão do trabalho de parto, é o hormônio do amor, é tudo isso. Então, o assoalho pélvico, ele é alongado, o bebê vai passando pelo canal de parto, então a parede posterior do assoalho pélvico se alonga, e aí quando ele se alonga, ele manda uma resposta para o cérebro, para a hipófise ou hipotálamo começar a produzir ocitocina. E aí o corpo da mulher tem uma síntese bem grande, bem alta de ocitocina, e aí ela tem aquela vontade de empurrar, né, que a gente chama de puxo espontâneo, com aquela vontade involuntária que ninguém controla. Eu sempre digo assim, ninguém controla o incontrolável, né? Nem a mulher querendo controlar, ela consegue controlar o puxo. Então, esse assoalho pélvico durante o parto, ele, a função dele, a maior função dele é aumentar a síntese, que a gente chama de reflexo de Ferguson, né? Que ele manda a resposta para o cérebro produzir mais ocitocina e aí ajuda nessa rotação externa da cabeça do bebê. Então, ele é um músculo super importante, tanto para empurrar a cabeça do bebê para frente para fazer a rotação interna no primeiro período, quanto para fazer a rotação externa, principalmente na reta final, para o segundo período de trabalho de parto. Então, se esse músculo ele tem funcionalidade, já que ele se adaptou, quando mais ou menos ele chega a 2 centímetros dos isquios, que é esse ossinho que a gente fica, que a gente sente embaixo do bumbum, quando ele chega mais ou menos 2 centímetros, ele chega no alongamento máximo. Então, ele aumenta 217 do seu repouso. Então, é um músculo que se alonga bastante. E aí, esse alongamento faz com que essa mulher sinta aquela sensação de ardor, ardência, que o corpo se adapta muito rápido. Porque o cérebro da mulher está lá liberando hormônio e ela consegue lidar com aquela situação de dor e tudo mais. Então, aquela dor que a gente chama mais uma dor mais somática, de ardência, ela sente uma sensação de ardência. Então, diferente do primeiro período, que é aquela dor mais de cólica, né? A do segundo, quando ele já está no assoalho pélvico, tem aquela dor mais como fosse de ardência mesmo. Então, o corpo já se adapta. E aí, quando ele chega mais ou menos aí, é nesse momento que surge o puxo, que é justamente essa vontade de empurrar, já que agora o bebê está no diâmetro pequeno da pelve. E aí, o corpo da mulher é tão sábio, ele fala assim, ó, estou num momento pequeno, eu tenho que empurrar mais rápido, e aí ninguém vai controlar, o meu corpo vai fazer isso só para colocar ele para fora. Então, esse assoalho pélvico, ele vai ajudar a rodar a cabeça do bebê para ele conseguir sair e passar pelo canal de parto. Então, o assoalho pélvico ele é o grande protagonista nesse aumento de síntese de ocitocina para o reflexo de Ferguson vir e aumentar a sensação de puxo para essa mulher. Incrível, né? Tudo conectado, então, não é isso? Tudo Corpo e mente conectado, conectado né? real. É impressionante, né? Assim, quanto mais a gente estuda sobre a fisiologia do parto, né? A gente fica mais encantado, né, Alexandre? Porque é impressionante, né? Às vezes é comum as mulheres chegarem com
com essa preocupação, né? Será que o meu corpo vai se adaptar para o bebê poder passar? Eu tenho um úterozinho, uma pelve, e que tem um útero de tamanho real. Eu falo Uhum. aqui, ó, esse aqui é o útero, é o tamanho de uma pera pequena, é o seu útero no dia que você fez esse bebê. É isso. Era desse tamanhozinho aqui, o dia que você teve relação sexual e fecundou esse bebê. Olha só o tamanho desse útero. É desse tamanhozinho, entendeu? Se você confia, se você chegar aqui na primeira consulta de pré-natal e eu falar para você, ó, fique tranquila, esse órgãozinho desse tamanhozinho aqui vai se transformar num órgão desse tamanho, com um bebê de 3 quilos, bilhões de neurônios, 2 rins, fígado, olhinho abre e fecha, tudo perfeito. Assim, é incrível. Assim, eu falo que a saída, a passagem pelo o assoalho pélvico para o bebê poder nascer é infinitamente menos complexo, é altamente complexo, mas é infinitamente menos complexo do que foi gerar uma vida dentro Total, de um total. órgão tão pequenininho. Então, se você confia nesse órgão aqui, você não pode ter dúvida, você não pode ter dúvida da capacidade do assoalho pélvico, né? Então, assim, é incrível isso, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, você que estuda de forma muito mais aprofundada essa região, né? Assim, como eu disse na abertura, está totalmente conectada com o processo reprodutivo humano, seja para Total. fazer um bebê, seja para o Uhum. bebê poder nascer. Então, assim, é incrível, né? Assim, vamos falar um pouquinho sobre as adaptações. Então, o corpo se adapta na gravidez. Então, já ficou claro, gente. Começa lá, ó, no início do pré-natal, já começa as transformações, né? Depois, na hora do parto, né? Como essa estrutura vai se adaptando de forma muito complexa, conectada com o cérebro, com os hormônios, né? E o pós-parto, como é que é? Como é que acontece Certo. essa adaptação, né? Ou esse retorno dessa musculatura para um estado pós-gravídico, assim, né? Certo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, os estudos hoje mostram que não há diferença da cesárea para um parto vaginal. Então, em termos de função do assoalho pélvico, isso estou falando de revisão sistemática publicada em revistas muito fortes, revistas da Sociedade Internacional de Uroginecologia, mostrando que não há diferença. Então, independente, a cesárea hoje não é fator de proteção, como muitas pessoas vendem isso, né? Ah, você vai para uma cesárea e vai ser fator de proteção para você não ficar larga, para você não ficar perdendo urina, para sua bexiga não cair. Então, isso não acontece. A gestação por si só já leva a transformações e adaptações nessa estrutura, como a gente falou. Então, quando a gente vai avaliar um assoalho pélvico no pós-parto, o que é que aconteceu? Esse músculo, ele é rico de colágeno. Então, por quê? Porque ele precisa alongar para o bebê passar. Né? Então, o que é que acontece? Esse colágeno ele passa por um processo de inflamação. Inflamação, remodelação, para depois fazer todo aquele processo que a gente sabe de um processo cicatricial. Então, ele passa se a mulher passa por um parto vaginal, ele passa por microtraumas, independente de lesões perineais, ele tem microtraumas das fibras musculares dele, ele tem fibras de colágeno e elastina, e esse colágeno ele passa por um processo de maturação. E aí, esse processo de maturação faz com que muitas mulheres fiquem com aquele assoalho pélvico como se fosse solto. Então, se você for fazer uma avaliação num músculo desse, ele vai estar solto. Só que é normal. Por quê? Porque ele passou por um processo adaptativo. E aí, logo em seguida, depois de 3, 4 semanas, esse colágeno ele se transforma em colágeno, que a gente sai de um colágeno tipo 3 para um colágeno tipo 1, que é um colágeno mais rígido, para melhorar o tônus dessa musculatura. Então, depois de um tempo, esse músculo ele vai voltando o tônus dele, tá certo? Então, é super natural e super fisiológico. Então, se a paciente faz o treinamento assoalho pélvico, como eu falei para você, é fantástico. Se ela procura outro profissional para dar o suporte para ela, também é muito bom. Mas ela precisa entender que o corpo dela vai voltando por si só, tá certo? Então, o corpo vai se transformando e tudo mais. Se ela, por acaso, tiver uma incontinência urinária, alguma coisa desse tipo, aí sim é muito importante ela ser indicada para fazer o atendimento fisioterapêutico. Porque, por exemplo, outros estudos mostram que quando a mulher tem, por exemplo, incontinência urinária, ela vai ter 1 ano e meio para ela ficar bem. Então, e a fisioterapia com poucas sessões já dá uma resposta para essa paciente. Então, ela precisa entender que o corpo dela vai voltando,
tudo como era antes. E se ela precisar, ela pode ter um profissional que pode dar todo o suporte para ela não ficar com queixas. Então, a gente não tem nem como comparar uma queixa esfincteriana com o risco de morte, com o risco de o bebê com... Porque a gente sabe que uma cesárea aumenta 3,4 vezes a chance de morte materna, sabe que aumenta 120 vezes o risco de um bebê precisar de suporte respiratório, bebê prematuro, de 36 a 38 semanas. Então, nenhuma consequência esfincteriana supera esses riscos. E se a mulher tiver, existe tratamento para ser feito. Então, o corpo dela é fantástico. É tudo conectado, tanto da gestação até chegar ao pós-parto. Não, incrível, né? Você contando esses detalhes de adaptação do colágeno, da mudança do colágeno, do processo inflamatório e tal. É sensacional, entendeu? Assim, como não acreditar, como não ter confiança nisso, entendeu? Como eu disse no início da live, a gente tem que sair daqui com muita confiança nessa estrutura, porque isso não foi inventado ontem, não, entendeu? Assim, depois de Cristo, 2000 anos, as mulheres tendo bebês de forma espontânea por via vaginal, antes de Cristo, talvez 100 mil anos e tal. Então, gente, é muita adaptação, é muita conexão, né? Assim, que perfeição, né? Assim, e, obviamente, qualquer experiência da vida, seja viver, seja fazer um esporte, seja, né, um lazer, pode trazer algum dano ao nosso corpo, Claro, com né? certeza. Pode, entendeu? Assim, e saber que existe a possibilidade de cuidar disso, né? Então, assim, tanto de forma preventiva, quanto em algumas situações como tratamento, né? Então, assim, abrir esse leque de possibilidades. Quem puder fazer cuidado preventivo, obviamente, ou quem já tem uma queixa, ou quem já tem uma disfunção antes mesmo de engravidar, ou durante a gravidez, eu estou com uma queixa aqui no assoalho pélvico, pô, eu tenho que cuidar um pouco mais, né? Ou um parto mais difícil, precisou de um pouco mais de ajuda e De tal, fossa, cuidar um pouco mais, né? De forma atenciosa dessa musculatura. Muito bom, incrível, incrível. Eu sabia que ia ser muito legal te ouvir falando sobre todas essas nuances. Eu adoro eu gosto muito de parto natural, cara, mas eu amo tecnologia, sabe? Claro, com Sabe, eu certeza. gosto muito de tecnologia e eu acho todo esse processo incrivelmente tecnológico, entre aspas, Claro. sabe? Assim, é Uhum. impressionante como as coisas estão conectadas, né? O bebê pressiona ali, vai um sinal lá no cérebro, o cérebro libera um outro hormônio e tal. É incrível, é perfeito, né? E o mais Alexandre, importante, bem rapidinho, assim, o mais importante que a mulher precisa entender é que existe risco e benefício de tudo, né? Então, o parto é, vaginal tem seu risco e tem seu benefício, como a cesariana também. Então, a mulher ela precisa ter noção que as coisas também podem acontecer e que as pessoas e que a gente tá ali para dar assistência para ela, né? Para as coisas claro, acontecerem de forma mais fisiológica e natural. exatamente. Então, esse respeito a capacidade, essa confiança, né? E você acabou de falar, eu também disse, né? Entender que existe Tudo. risco em fazer uma corrida para Total. fazer uma atividade física, entendeu? Assim, pode Uhum. lesionar o joelho, pode forçar o assoalho pélvico, né? Corrida força o assoalho pélvico, não é isso? Quem gosta muito de correr, força o assoalho pélvico. Aumenta o risco Não é isso? também. Uhum. Mas não Então, é, mas não é um fator da mulher parar de correr, né? exato, exato, né? Né? Então, Alexandre, eu queria fazer aqui trazer algumas dúvidas das seguidoras aqui do Instituto. E uma das principais, assim, quando se fala em assoalho pélvico, em capacidade natural, em deixar o corpo funcionar, né? Eu recebi aqui várias perguntas a esse respeito, né? E uma delas é melhor deixar a laceração acontecer espontaneamente ou é melhor fazer uma episiotomia? Nós vamos falar de epísio, mas eu acho que só nesse esse Certo, primeiro tópico assim. E aí, o que você certo, diz para as mulheres? É melhor fazer um certo. corte em todas as mulheres ou é melhor deixar que o corpo se adapte e que, caso aconteça uma laceração, isso seja cuidado? Fala um pouquinho sobre essa dúvida.
Certo. Então, as mulheres precisam entender algumas coisas para ela ficar com menos medo desse processo. Então, nada se compara a algo natural com algo realizado. Então, primeiro, nenhum obstetra ou nenhum profissional que está assistindo o parto, ele sabe falar se a mulher vai lacerar ou não, né? Saber se que tipo de laceração ela vai ter. Até porque o bebê está passando pelo canal de parto, então não tem como a gente observar e ver. Então, geralmente, as lacerações maiores, elas são mais internas, né? Que pega esfíncter anal. Porém, lacerações, elas são fisiológicas. Então, laceração de primeiro e segundo grau, elas são fisiológicas. Então, quando a gente faz pesquisa científica, a gente nem pega a laceração de primeiro e segundo grau. A gente descarta. Por quê? Porque ela é fisiológica. Um parto vaginal vai ter laceração. Imagina um corpo que vai passar por um canal vaginal. Então, as mulheres precisam entender que lacerações maiores de terceiro e quarto graus, elas são uma frequência muito pequena, não é uma frequência exagerada, é uma frequência de 5%, de 6% a 7%. Então, é uma frequência muito pequena, comparado à episiotomia, por exemplo. Então, eu particularmente, de acordo com as evidências científicas atuais, inclusive eu tenho até artigo científico com a Melânia falando sobre isso, a gente considera uma episiotomia como uma mutilação vaginal, porque a gente não vê nenhum estudo que comparou, por exemplo, nunca fazer episiotomia com fazer episiotomia seletiva. Não tem diferença de fazer ou fazer seletivo, então não tem para que realizar uma episiotomia com o intuito de o bebê estar tá tendo sofrimento fetal, ou que a mulher não está tendo passagem, ou que o assoalho pélvico está tenso, ou algo do tipo. Então as mulheres precisam entender que se o assoalho pélvico está tenso, o que pode impedir esse bebê passar seria um osso, não era um músculo. A força do push é tão forte, o corpo da mulher expulsa tanto o feto que mesmo que esse assoalho pélvico estiver tenso, esse bebê vai passar pelo canal de parto. Então, se cortar aquele músculo, o que vai estar cortando é o músculo, não é o osso. Então, geralmente, o que está impedindo aquele bebê passar, às vezes, é uma desproporção cefálico-pélvica, ou uma deflexão da cabeça do bebê, ou alguma alteração de aciclitismo. O que está impedindo é osso, não é músculo. Então, as mulheres precisam entender que a frequência de lacerações grandes é muito baixa e que lacerações pequenas é fisiológica para o parto vaginal. E que, se ela tiver alguma queixa, tem tratamento para isso. Perfeito, perfeito, ótimo. É isso, né? Assim, começar a entender que, né, nós vivemos, traçar um plano histórico aqui, né? Durante milhares de anos não existia episiotomia. Episiotomia é o corte na vagina, o médico faz, o enfermeiro obstetra uma anestesia e corta quando o bebê está nascendo para o bebê poder finalizar a passagem. Durante milhares de anos não existia episiotomia, porque não existia médico, não existia bisturi, não existia agulha, não existia anestésia, não existia Uhum. nada, né? Então, quando o parto veio para o hospital, gente, começou a se fazer episiotomia em algumas situações, né? E chegou a minha geração, que formei há 20 anos atrás, aprendendo a fazer episiotomia em todos os partos, em todos os partos. Então, a minha geração aprendeu a fazer episiotomia em todos os partos, né? E logo a seguir, né, depois que eu me formei, a ciência começou a comprovar, estudando, né, comparando, como você disse, né, que a episiotomia não deveria ser feita de forma rotineira, como foi ensinado para muitos médicos, né, no Brasil e no mundo, né, que a episiotomia deveria ser seletiva ou restritiva em situações muito pontuais, né? E o que o Alexandre está falando agora é que, muito provavelmente, daqui para frente, é possível que a ciência vai começar a provar cada vez mais, ou ano após ano, que a episiotomia deva ser proibitiva ou abolida, né? Então, a gente está passando por essa transformação histórica, né? Assim, e na direção de respeitar mais uma vez a capacidade e o poder dessa estrutura, né? Isso é incrível, né? Total. E a gente está realmente passando por esse processo na tentativa de realmente abolir. E é uma questão também educacional, né? Para as pessoas, a equipe de saúde precisa entender que as coisas vão evoluindo, né? E que essa evolução ela vai acontecendo. Então, muitas vezes a gente está lá num trabalho de parto, período expulsivo, às vezes demorado e tudo mais.
e as pessoas às vezes não sentem, às vezes por falta de informação ou tudo mais, não tem noção que o corpo da mulher é capaz. Então vai lá, acha que já teve alguns partos que eu já escutei assim, se eu fizer uma episiotomia aqui, vai ser ótimo que vai prevenir. E aí quando o bebê sai, não teve nada, não teve nem laceração, nem de mucosa. Até porque não tem como saber se vai ter ou não vai ter, né? Porque lesões muito fortes, lesão muito grande, de terceiro e quarto grau, 3A, 3B ou 3C, ou quarto grau, é de esfíncter anal interno e externo, né, anal? Então, não tem como saber, porque é dentro da vagina. Então, eu acredito que um futuro próximo com o processo de fortalecimento do feminismo, do empoderamento feminino, a episiotomia vai ser abolida, né? De uma forma que possa até chegar a ser proibitiva em todos os lugares. Proibitivo. Infelizmente, ainda não é. É. E é muito importante que a gente deixe claro aqui para as pessoas, né, Alexandre, que isso não é opinião do Alexandre, que isso não é opinião do Dr. Emerson, essas pessoas que gostam de partos naturais, essas pessoas que confiam no poder do períneo, né? Isso é ciência, né? Assim, com o passar dos anos, a medicina tem ficado cada vez mais científica, mais analítica, né? Então, na hora de tomada de decisões, como um procedimento rotineiro, feito em todas as mulheres, em todos os países do mundo, ganhou um bebê, vai ter um corte na vagina em todo mundo, a mulher grande, a mulher pequena, a mulher atleta, a mulher sedentária, a mulher obesa, a mulher magrinha. Opa, espera um pouquinho, né? Então começou-se a estudar e comparar quando isso ocorre e quando essa intervenção não ocorre, né? Então, estão vivendo um momento de transformação, não é isso? Minha irmã, ela teve 2 partos naturais, ela não teve nenhuma intervenção. A única coisa que ela teve foi métodos não farmacológicos. A médica dela amou, porque só foi segurar mesmo. Que E bom. ela, o maior medo dela era passar por uma episiotomia. Então, quando ela engravidou, ela olhou para mim e falou assim: eu não quero ter episiotomia, eu não quero ir para um parto. Aí eu falei: isso não existe mais, você vai procurar uma pessoa que não realiza. E aí foi aquela questão de procurar um profissional adequado, que acompanhasse e tudo mais. Então, hoje o acesso à informação está chegando cada vez mais, né? Que bom que está chegando, porque aí Exato. as mulheres vão tendo o direito e tudo mais, enfim. Uhum. E essa informação traz mais confiança para as mulheres, né? Então é isso, né? Para nascer um Totalmente. bebê de cesariana, precisa de uma laparotomia, precisa de um corte na abdominal de 7 camadas, enorme, né? Para o bebê poder nascer. Então, precisa de uma agressão corporal, ponto. Tá? Quem faz uma escolha para cesariana, quem viu cesariana, não tive uma laceração vaginal, mas peraí, teve um trauma abdominal cirúrgico, né? Aquelas mulheres que têm partos normais sem episiotomia, esse que é um grande recado, né? Assim, a grande maioria delas terão lacerações ou traumas muito menores do que o que é uma episiotomia, né? Então, foi a partir dessas reflexões que essa cultura médica tem sido modificada pela ciência, né? Muito bom, muito bom estar vivendo isso. Mas, Alexandre, outra pergunta, né? Quando falamos aqui da capacidade do assoalho pélvico, me perguntaram muito aqui para saber de você a sua opinião sobre as posições no parto, né? Certo. Então, a mulher moderna contemporânea, nas últimas décadas, teve seus bebês deitados, de barriga para cima, né? Só para contextualizar, para quem passar por aqui, as mulheres tinham bebês, têm bebês ainda pelo mundo, não é só pelo Brasil, né? Muitas deitada, com as pernas na mesma posição de colher exame preventivo, e muitas delas Uhum. ainda com as pernas contidas ou amarradas nas perneiras. Né? E o movimento da humanização e a cientificação desse cuidado tem mostrado um outro caminho, né? Um caminho de mais liberdade, um caminho que mais uma vez volta para o óbvio, não é isso? Mais Sim, uma sim. vez volta para o óbvio. Fala um pouquinho sobre o seu olhar sobre as posições no parto. Certo, então vamos lá. Em termos de posição para o parto e proteção perineal, a gente não tem muitos estudos analíticos. O que é um estudo analítico? É um estudo como a gente está fazendo estudo para vacina, por exemplo, ensaio clínico para vacina. Porque
é antiético eu, exemplo, fazer uma pesquisa e pedir para a mulher parir de decúbito lateral de lado ou parir de quatro apoio, por exemplo. É antiético, eu não posso tirar a autonomia da mulher. Então, nós temos estudos observacionais, que é estudos que não têm muito poder analítico, mas em situações como essa é o que a gente tem. E aí, o que, é que a gente quer que a ciência mostra? Mostra que as mulheres que vão parir em posições verticalizadas, aí não existe uma posição específica. É a posição que ela se sentir mais agradável, o que ela quer naquele momento. Seja semi-inclinada, seja ela sentada numa banqueta, seja ela decúbito lateral deitada de lado, ou seja ela de quatro apoios, tem uma diminuição de chance de lesões nessa musculatura do assoalho pélvico e desfechos que são muito mais importantes para ela, como aumentar a chance de um parto vaginal, diminuir a chance do bebê ter uma precisão de ressuscitação neonatal, ou de unidade de terapia intensiva, de cuidados imediatos. Então, a gente também sabe que o tempo de período de trabalho de parto, do primeiro e do segundo período de trabalho de parto são mais encurtados, tá certo? Então, as evidências mostram, de estudos da Cochrane, mostram que a posição verticalizada de escolha e preferência da mulher, então muitas vezes a gente está lá, a gente só faz fazer algumas adaptações daquela mulher e tudo mais, e aí eu prezo também com cuidado, que as pessoas agora estão enchendo picuinhas de coisas que não é verídico para essa mulher, como por exemplo, ela não pode fechar as pernas para parir, isso é uma falácia que começou a surgir nessa questão da humanização que não existe. A mulher sim pode sim abrir as pernas para parir, tá certo? E ela escolhe a posição que ela achar que é mais confortável. Então, as evidências é bem clara. Quando a gente faz uma comparação de parir deitado e parir em posições verticalizadas, as verticalizadas elas trazem muito mais benefício para essa mulher. E aí, mais uma vez, escolha e preferência dela. O que é que ela vai achar mais importante? Por exemplo, minha irmã teve dois partos. O primeiro, ela pariu semi-inclinada e o segundo foi decúbito lateral. Foi o que ela achou mais interessante. Eu, enquanto fisioterapeuta, só adaptei lá a biomecânica com o meu olhar, mas a escolha e preferência da postura é da mulher, tá certo? Então, isso é algo muito importante para elas saberem, né? E se ela quiser parir deitada, é uma escolha dela. Só que eu tenho certeza que ela não vai querer, porque ela vai ficar com mais dor. Então, ela vai ver que É, posturas mais semi-inclinadas e outras posturas, para ela vai ser melhor. nós não podemos tirar a mulher que está, durante as últimas décadas, quase que obrigada a deitar, né, de barriga para cima, para obrigá-las agora a ficar sentada. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, assim, nessas mudanças culturais e mudanças de, 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 de aspecto do próprio cuidado, né, nesse momento. Né? Então, liberdade de expressão, liberdade de buscar a posição de mais conforto, né? Incentivo a ter um espaço onde a mulher possa buscar, onde ela tenha privacidade, né? Encorajar a mulher a achar o caminho e a posição mais adequada para ela e para aquele bebê, né? Porque para o próximo bebê pode ser diferente, né? Então, esse olhar de respeito e o incentivo às mulheres a buscarem a posição de conforto e não engessar, né? Agora, então, tem que ser assim, tem que ser no banquinho, né? Tem que ser só no banquinho agora com a perna fechada. Me ajuda, calma, né, gente? Não pode Não. tirar a mulher deitada e obrigar a mulher a ficar numa outra Uhum. posição, né? Mas o que a ciência mostra é isso, que as posições mais verticais, né, são posições mais confortáveis e mais seguras também para a mulher, para o assoalho pélvico, para o bebê, né? Eu queria então agora nessa parte final que você deixasse aqui Certo. três a cinco motivos para que as mulheres confiem no poder do assoalho pélvico delas. Então, três motivos para que elas confiem nessa capacidade natural, né? Fala para mim Certo, aí. então. Então vamos lá. Então, primeiro, que é um músculo que não vai impedir o seu bebê de nascer pelo canal de parto. Então, é um músculo flexível, um músculo que se adapta para esse nascimento. É um músculo muito importante para o seu bebê sair do canal de parto, porque ele que vai ajudar a rotação, empurrar ele para os menores diâmetros da pelve para poder nascer. E também eu daria que ele é um ponto muito importante para a vida sexual reprodutiva dela, para o resto da vida, né? Então, desde a gestação
e até o pós-parto, que ela trabalhe, que ela confie no corpo dela, que tudo vai ocorrer de forma natural e que se ocorrer alguma distorção, alguma situação, os profissionais vão estar lá para dar o suporte para ela, se necessário. Muito bom. Então, eu completaria recordando o que eu disse nessa live, né? É uma rede, é uma estrutura ali altamente complexa e que foi desenvolvida durante milhares de anos para participar de uma forma muito importante no processo reprodutivo, né? Então, confiar nessa musculatura e nesse Confie. órgão, porque são milhares de anos sendo modulada para ajudar os bebês a nascerem, né? Então, acho que o grande recado, isso não é uma coisa de hoje, de 10 anos, de 20 anos, são milhares de anos, né, o corpo humano se adaptando a essa, a essa experiência. Muito bom. E agora eu queria que você deixasse, Alexandre, algumas dicas para potencializar. Então, nós Certo. falamos, né? Podemos recapitular, né? Então, Certo. 3 a 5 dicas para potencializar a capacidade do assoalho pélvico, do períneo, né? Certo. Para a gravidez e para o parto. Né? Vamos talvez falar ali um pouco gravidez e parto. Certo. Então, se eu for, eu luto pela minha profissão e eu acredito que a fisioterapia já era para estar inserida em todo o contexto da gestação, parto e pós-parto. Nós somos profissionais que trabalhamos, temos claro que a obstetrícia ela é transdisciplinar, né? Eu até discuto isso muito nos meus artigos e que a gente tem um olhar mais específico em algumas estruturas. Então, se eu fosse dar algumas dicas, eu daria para essas mulheres realizarem o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com o fisioterapeuta, trabalhassem a questão de entender seu músculo para saber contrair, saber relaxar para o parto. Então, isso é muito importante também. Ela tem uma noção do que é relaxar, como se relaxa essa musculatura. E também eu falaria para ela ficar ativa, né? Porque não é um músculo que está conectado com o corpo todo, então não adianta a mulher estar fazendo o treinamento do assoalho pélvico, mas ela não faz um exercício físico, uma atividade física para o corpo dela ter mais condicionamento e ela conseguir o parto vaginal de uma forma mais natural, mais tranquila para ela, né? Então eu falaria que ela fique ativa e se movimente e procure profissionais importantes que dê todo esse suporte e dê conhecimento para ela de forma efetiva e que não tire a autonomia e o desejo dela parir, né? Porque a gente também sabe que existem várias falácias de que esse assoalho pélvico está flácido, que ele não tem força, que ele não tem resistência para o bebê passar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Independente de toda alteração dessa musculatura, o bebê vai passar pelo canal de parto. Mas que se você potencializa, se você procura um profissional adequado para saber contrair, saber relaxar, ter uma boa funcionalidade, você vai ter uma saúde sexual futuramente para o resto da sua vida que vai ser importantíssimo. Então, essas seriam as dicas que eu daria para elas. Muito bom, excelentes dicas. Então eu assino embaixo com você nessas dicas e também sou um defensor, acredito que teria um impacto muito positivo o papel da fisioterapia obstétrica nesse percurso da gravidez, né? Então não é lá na maternidade apenas, não é só no pré-natal apenas e não é só no pós-parto apenas, né? É nesses 3 grandes momentos da vida da mulher. Então, a gente deseja aqui que o Brasil evolua nesse sentido. O Brasil tem um serviço público enorme, 70%, eu sempre digo isso aqui, 70% das mulheres brasileiras têm seus bebês em maternidades públicas, com todas as carências e as dificuldades. Então, todos nós aqui precisamos de cobrar de quem faz as políticas públicas, né? Cobrar também dos serviços privados que evoluam nesse sentido, né? Mas eu não tenho dúvida de afirmar que fisioterapia obstétrica no pré-natal, né, fisioterapia obstétrica no parto, na Sim, maternidade, né, nas primeiras horas, talvez,
pós-parto também, e nos primeiros meses, né, após a chegada de um filho, ia passar por essa grande transformação. Foi uma honra receber você aqui, todos nós ficamos muito felizes. Eu acho que o grande recado ficou, né? O grande recado: confiem na capacidade adaptativa do assoalho pélvico, do períneo, né? Não caia nessa falácia de que não é possível e que vai deixar danos para você, né? Não acredite nisso, né? Olhe fora do Brasil, países mais desenvolvidos, mais civilizados, com 80% de partos normais, 85%, 75%. Essas mulheres também se preocupam com o corpo e com o períneo, né? E nem por isso elas estão fazendo cesariana sem necessidade ou por medo, né? Perfeito. Então, a informação liberta, né?